A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente tem para ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo de Gênesis até Apocalipse e no final do ano devemos ter terminado de ler a Bíblia inteira. E estamos refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Guia-nos com Teu Espírito para que nós possamos entender e aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos dê disciplina, nos dê, Senhor, a vontade para continuar lendo a Tua palavra, de continuar Te buscando. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos, sem mais delongas, para o texto de hoje, que se encontra lá em Juízes 6, que diz o seguinte: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Novamente, depois dos israelitas terem sido livrados no período em que Débora era a juíza, eles novamente pecaram contra o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Então eu imagino que os israelitas estavam com um problema de fome. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. O povo precisou chegar no fundo do poço para pedir socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. O povo de Israel tinha se afastado do Senhor novamente. Eles não estavam debaixo das asas protetoras do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Novamente aqui, a gente já viu que Deus escolheu Israel não pela sua força, não porque ele era o povo mais alto, mais forte, mais rico, mas porque era o povo que tinha o coração próximo de Deus. E o Senhor usa a fraqueza para mostrar a sua grandeza. E aqui, novamente, o Senhor escolheu o mais forte? Escolheu o clã mais forte? Não, ele escolheu Gideão, que era do clã de Manassés, que naquela época era o clã mais fraco, nesse período era o clã mais fraco de toda a tribo de Manassés, e Gideão era o menos importante. Mas não tem importância o quão forte, o quão fraco a pessoa é, quão forte, o quão fraco a igreja é. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E aqui no verso 16, o Senhor diz: certamente estarei com você. Se o Senhor é com Gideão, quem será contra Gideão? E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo.
Por favor, não vás embora até que eu te traga minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, e os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre essa pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava na sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano Senhor, estou perdido, vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina. Arrumando as pedras com cuidado, sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá, que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Tragam seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem luta pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Aqui, Joás trazendo a questão dos deuses que não são deuses vivos. Nós temos o Deus Altíssimo trazendo tanto bênçãos quanto maldições, trazendo tanto o juízo quanto a bênção para aqueles que se afastam dele ou que aqueles que o obedecem, aqueles que se colocam diante de Deus e o mantêm em seu coração. Agora Baal tinha tido seu altar destruído e a lógica de Joás é: se Baal é um deus, se ele é adorado porque ele faz grandes coisas, então por que você não deixa ele mesmo se defender daquilo que fizeram contra o altar dele? Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isso é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Pouco tempo depois, o exército de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: Se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dai-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar e salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: Peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixe-me usar esta lã para mais uma prova. Dessa vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho.
Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Aqui nós vemos o Senhor atendendo ao chamado de Gideão, comprovando que ele realmente estava com ele. E eu só queria que a gente tomasse alguns cuidados aqui. O primeiro é que algumas pessoas tentam fazer a mesma coisa, e apesar do Senhor ter dito que façam prova de mim, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas tentam fazer prova de Deus para algumas coisas que ele já disse que são erradas. Senhor, eu já ouvi um pregador falando de uma mulher que estava apaixonada por um homem e pediu para o pastor orar para que eles dessem certo, para que eles pudessem ficar juntos, porque eles se gostavam. Aí o pastor, tudo bem, mas e esse homem e tudo mais? Fala, não, é que ele é casado. Fala, mas a irmã está orando para que Deus te coloque junto com um homem que é casado, está querendo que acabe um casamento para que você fique junto. Então não faz sentido a gente pedir prova para Deus para uma coisa que a gente já sabe que é errado, para alguma coisa que a gente já sabe que não deve fazer, para alguma coisa que a gente sabe que a gente deve se afastar. Aqui a gente tem que lembrar que nós estamos no livro de Juízes. Aqui o povo de Israel tinha o Pentateuco, tinha o livro de Josué que tinha sido escrito, mas era toda essa revelação que eles tinham tido. Eles estavam numa comunidade que não tinha tanta tecnologia para espalhar de forma tão fácil quanto nós temos hoje a palavra do Senhor. Então, nós temos que a revelação do Senhor ainda está sendo dada, Deus ainda está lapidando e moldando o povo de Israel. Então aqui, quando Gideão vai fazer algo também que é algo grandioso, algo que coloca em risco a vida de muitos israelitas, colocar em risco a sua própria vida. Então Gideão fez pediu para o Senhor a confirmação. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor já nos disse, aquilo que o Senhor já nos instruiu, tentando justificar as nossas vontades, as nossas ações erradas. E às vezes a gente faz o contrário. A gente simplesmente não pede a direção de Deus para as coisas que nós vamos fazer. Nós vamos fazer algo que vai ser importante nas nossas vidas, talvez comprar alguma coisa que é mais cara, talvez utilizar um recurso para alguma coisa que nós não temos muito bem a certeza, e nós esquecemos de pedir a direção do Senhor. O Senhor quer um relacionamento conosco, o Senhor quer que nós estejamos, tenhamos uma comunhão com Ele, Ele é o nosso Pai. E da mesma forma que às vezes a gente pede conselho para algumas coisas para as pessoas que nós confiamos, as pessoas que nos amam, da mesma forma nós devemos pedir a orientação para Deus, para aquilo que nós vamos fazer que são importantes. Então, que essas lições daquilo que Gideão fez fiquem para as nossas vidas. Lucas 22, do 54 até o 23, 12. Nós estamos aqui no momento em que Judas traiu Jesus e Jesus está sendo preso. Então, eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: "Este homem era um dos seguidores de Jesus." Mas Pedro negou, dizendo: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco tempo depois, um homem olhou para ele e disse: "Você também é um deles." "Não sou," Pedro retrucou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: "Com certeza, esse aí também estava com ele, porque também é galileu." Os galileus eles tinham um sotaque um pouco mais forte, então, pelo modo de falar, eles conseguiam identificar. Pedro, porém, respondeu: "Homem, eu não sei do que você está falando." E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Imagino que Jesus falou assim, porque ontem nós vimos que Jesus tinha dito que ele seria preso e que Pedro o seguiria, mas Jesus disse que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E foi exatamente o que aconteceu. E naquele momento, quando Pedro nega novamente o Senhor, então o Senhor se vira para Pedro, imagino que talvez eles estivessem num lugar próximos. Jesus deve ter olhado e falado: "Viu? Eu falei." E Pedro se lembrou das palavras dele: "Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E Pedro saiu dali, chorando amargamente.
Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e dizia: Profetize para nós. Quem foi que te bateu dessa vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho e eles perguntaram: Diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: Se eu lhe disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer alguma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Todos gritaram: Então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe nosso povo, dizendo que não se deve pagar imposto ao governo romano e afirmando ser ele próprio Cristo, o rei. E não deve pagar imposto, isso foi uma mentira, porque quando perguntaram sobre Jesus sobre o imposto, Jesus tinha dito: deem a César o que é de César. Jesus não estava se importando com as coisas terrenas, ele estava se importando sempre com o nosso coração, com a nossa salvação, com o nosso espírito. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum nesse homem. Mas eles insistiram. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Salmos 95, do 1 até o 96, 13. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. A ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz: não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos.
Alegrem-se os céus e exulte a terra, deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. E por fim, Provérbios 14, 5, 6. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra, mas para os que têm discernimento, o conhecimento vem fácil. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas entrem no seu coração e achem morada nele. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento? Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, para que elas ecoem em nosso coração, para que o Seu Espírito continue falando às nossas mentes e nos ensinando cada vez mais, para que nós possamos nos tornar parecidos com Cristo, para que nós possamos ter palavras de consolo, conforto e esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós possamos, cada dia mais, fazer a diferença nessa terra. Abençoe o nosso dia para que seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de louvor a Ti, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor estenda sua mão e realize milagres, realize obras, seja, Senhor, por meio miraculosos, ou seja, por meio das mãos dos médicos, por meio das mãos dos seus servos, para que, Senhor, toda a terra venha se prostrar diante do Senhor, diante da Tua glória, e para que nós possamos ver a Tua glória se manifestar em nossas vidas. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar lutando contra os nossos pecados, contra a nossa carne, e possamos cada dia mais nos aproximar de Ti. Fica conosco, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor e de ser um reflexo da glória de Deus na vida dos outros. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.